Vamos lá, nosso quinto encontro, o Círculo de Saberes, que está tomando uma nova cara, né? Eu adoro iniciar projetos e fluir com o que o universo manifesta para ele. Então, ele, eu sinto que ele se torna um espaço para que eu possa dar oportunidades para belas vozes, né? Vozes potentes a virem aqui, compartilharem os seus conhecimentos. A princípio, eu ia trazer profissionais já renomados, conhecidos, que com experiência nas suas áreas, mas a gente tem tantos outros espaços para essas vozes, né? E aí eu fui sentindo o campo e ele se torna então um espaço onde nós ouvimos novas vozes, vozes potentes, é claro, né? E esse é o Círculo de Saberes. Todos os meses, a última quinta-feira do mês, nós trazemos um convidado, uma convidada especial para apresentar um tema relevante para a comunidade, né? Nossa comunidade de terapeutas, psicoterapeutas, trabalhando para que a gente possa trazer mais psicólogos para a nossa área. Então, e assim nós vamos conhecendo novas pessoas, novas vozes, conhecendo novos trabalhos, que são pessoas. Eu observo esse movimento dos terapeutas da nova era, terapeutas com uma busca muito grande por conhecimento, se capacitando de uma forma assim muito potente mesmo, como é o caso da Ana, que a gente trouxe no mês passado, é o caso da Bia. Em janeiro aí a gente tem outras vozes potentes vindo e apresentando, tanto iniciando quanto já estão aí na área, enfim, mas que estão iniciando em alguma expertise e, portanto, não são assim tão conhecidos ainda. E o Instituto se torna, então, uma ponte, né, um caminho para que essas pessoas e nós todos nos potencializemos juntos. Então, hoje, além de a gente ter a Bia com um tema super especial, eu também tenho essa novidade aqui para vocês, que é o Zenplay, é uma plataforma digital. Esse projeto, ele é um projeto de 4 anos. Durante 4 anos eu trabalhei trazendo especialistas, experts, para fazer palestras, dando aulas. E todo esse material armazenado ao longo de todos esses anos, ele foi compilado dentro dessa plataforma digital. Então, ali nós temos muitas e muitas, muitas horas de conhecimentos de diferentes áreas. Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês a plataforma e a gente está na semana de lançamento. E nessa semana de lançamento estamos fazendo aí um valor, né, de lançamento bem especial. Então, a gente pode, se você puder colocar o link aqui no chat, por gentileza, Fernanda. Então, ali você consegue adquirir, conhecer. Eu vou apresentar agora para vocês essa plataforma, feita com muito carinho, com muita dedicação. E ela não é só uma plataforma onde tem muito conhecimento, ela é uma plataforma onde todos os meses nós vamos trazer a um especialista. Compartilhando algum conhecimento, dando uma aula conceitual, teórica, ela não vai ser um momento vivencial, né? Que a gente valoriza muito essa coisa do vivencial, que a pessoa ela consegue acessar conteúdos internos. Ela está mais voltada para um conhecimento conceitual e teórico também, que é muito importante, né? Então, todos os meses, somente os assinantes da Zenplay terão acesso a uma aula, uma palestra ao vivo, mas que sempre vai ficar gravada e disponibilizada dentro dessa plataforma digital. Uma plataforma que une a ciência e a espiritualidade, além de também assinantes em Play terem acesso ao conteúdo do Círculo de Saberes, que nós, a partir do ano que vem, a gente não vai mais disponibilizar a gravação e vai direcionar
para a plataforma Zenplay, mas aqui a gente continua com o mesmo movimento, né? As pessoas que participam do Círculo de Saberes recebem o link, a gente tenta fazer um movimento assim de conversar, de dialogar ali dentro, mas não muito, porque hoje a gente tem tantos grupos, né? Nós aqui, eu não sei, eu acho que eu participo mais de entre as aulas, coisas minhas e pessoais. Talvez cerca de 50 grupos é bastante coisa. E eu entendo que esse é o momento, né? Todos participam de muitos grupos. Então, para não ficar sobrecarregando, é um diálogo, uma conversa mais sutil ao longo do mês, né? Para envolver um pouco mais as pessoas no tema do mês. Mas é uma coisa assim, bem tranquila mesmo. E aí a gente vai ter esse momento aqui. Esse momento, o Círculo de Saberes. É porque nós, terapeutas, não ficamos sozinhos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que trouxe algumas questões assim, e ela já está formada, é especialista há mais de um ano, e eu percebo ela com algumas dúvidas que são comuns de quem acabou, dúvidas e desafios. Então, esse é um momento para a gente conversar, para a gente dialogar, e eu também vou percebendo, conforme o diálogo vai acontecendo, o que que a comunidade precisa, para que eu não traga um tema aleatório, sabe? Que tenha a ver com aquilo que nós precisamos para agregar e nos auxiliar no nosso dia a dia, nesses desafios de divulgar os nossos trabalhos, como divulgar, de quais conhecimentos e técnicas adquirir para contemplar o momento atual também, né? Então, eu aqui com o que acontece aqui dentro, eu observo para que eu possa fazer os movimentos futuros aqui do Círculo de Saberes. Então, eu vou, por gentileza, Fernanda, vamos apresentar rapidamente a plataforma Zenplay. A Fernanda vai compartilhar. A Fernanda não, eu, né, Fernanda, que vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Eu tô ela aberta aqui também, caso você deseje. Aqui, ó. Vou tentar só mais uma vez, Fernanda. Porque ela tá aberta aqui, mas ela pega a outra. Vamos ver se vem. Tá, tá, aqui. Foi. Foi agora, Fernanda? Muito bem. Aqui está a plataforma, né? A gente tem três. Eu separei por temas diferentes. Então, aqui você vê que cada uma delas são aulas. A tua não tá aqui de tarô, viu, Lu? Mas podemos inserir. Então, olha só, aqui no Conexão Mente e Cérebro, temos uma aula completa, cada uma das partes são de várias horas, então eu não somei ainda quantas horas que tem o total, mas eu imagino que a gente tenha cerca de 100 horas de conteúdo. Cada uma delas vai entrar, algumas têm mais de uma aula, algumas só têm uma aula, né? Como essa, por exemplo. Então, aqui você vai encontrar muitos conhecimentos. É como eu disse, são quatro anos de trabalho, 4 anos trabalhando para essa plataforma acontecer. Então, a gente trouxe bastante coisa com profissionais, experts, renomados em suas áreas de conhecimento. A gente tem aqui o professor Fialho, tem Ordens do Amor, Arte Terapia, Aromaterapia, tem os Círculos de Saberes, tem aqui várias apostilas e vários materiais. Então, aqui você tem bastante diversão, bastante conhecimento, os workshops vivenciais também. Aqui embaixo a gente tem vivências, práticas vivenciais, meditação, e-books. Então, gente, e ele tá com um valor de lançamento muito acessível. Então, hoje você consegue assinar aqui o Zenplay por
R$ 47, mas esse valor verdadeiramente ele é de lançamento. Então a gente vai deixar, a Fernanda já colocou o link ali, a gente vai deixar esse valor por alguns dias e depois nós vamos fazer outros movimentos, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam com a gente. É uma oportunidade, é uma forma das pessoas que não nos conhecem ainda virem nos conhecer melhor, né, através desse trabalho. É uma forma de você ter muito, muito, muito conhecimento, conhecimento com especialistas mesmo, né, com pessoas que têm muito conhecimento. Como o professor Fialho, quem não conhece o professor, né, que veio aqui deu a aula de física quântica, uma aula fantástica, com muito conhecimento. Então, eu foco no conhecimento, porque é isso aí, né? Ele foi estruturado, ele foi pensado, ao longo de 4 anos, cada convite que eu fiz, cada profissional que eu trouxe, eu já trouxe pensando, eu quero uma pessoa assim, que venha e que tenha como o que compartilhar com as pessoas, né? De experiências, de professor que é doutor, tem o professor de Biase, que é há uns 2 anos atrás, pelo menos, ele era o único PhD no Brasil. Então ele veio, deu uma aula aqui de física quântica para a gente. E aí esse material todo foi sendo reservado para que a gente pudesse vir lançar para vocês com esse valor acessível, R$ 47 por mês. É muito acessível. Em um ano são R$ 500. E aqui você, olha só, sai com um coach com o Gerson, que é fera, né? O reiki, enfim, tem muita coisa aqui. Além, só os 47 aqui já nem paga pelo valor que tem, mas não é sobre precificar, né? É sobre um valor e o Instituto, ele já vem desde da sua fundação com a Eneida, né? Em vir e compartilhar conhecimentos com o coletivo, para que a gente possa facilitar e contemplar aí as diversas pessoas, né? Os terapeutas. Mas além disso, a gente ainda tem o encontro vivencial de 2 a 3 horas, 2 a 4 horas com um profissional, que está incluso nesse valor mensal. Então, além de você ter acesso a todas essas aulas, todas essas palestras, aulas, vivências, apostilas, você também tem um momento ao vivo todo mês e também tem a possibilidade de deixar lá o teu currículo, né? E quem sabe vir e participar do Círculo de Saberes também. Então, eu estou assim, nossa, estou muito feliz porque a gente trabalha demais para essas coisas e como a vida vai colocando. Parece simples, né? Vai ali, faz, convida, paga os facilitadores, aí depois faz a LP, faz isso, faz aquilo, e os desafios começam a se apresentar. Então, a gente que está aqui do outro lado, né, resolvendo, fazendo de tudo que as coisas, para que as coisas aconteçam e sejam entregues da melhor forma possível para você. Então, a gente está aqui com o coração assim, né, com a alma nutrida em conseguir finalizar, né, finalizar não, mas entregar, gestar este bebê. Então é isso. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Eu vou apresentar rapidamente a nossa convidada de hoje, que é a Bia. A Bia, que é especialista em psicologia transpessoal, turma Transcender. Cada turma tem um nome, né? E a Bia foi da turma Transcender. Foi as primeiras turmas, enquanto eu me tornei aqui a gestora proprietária do Instituto, né? Foi logo na saída, que é onde a Eneida informa a sua saída. E então, para mim é uma turma especial também, né? Porque eu tive que enfrentar tantos desafios internos para ocupar esse lugar, não ter mais mamãe do meu lado, pegando na minha mão. Aí eu tive que ser minha própria mãe. Assim, foi uma turma especial, é uma turma especial. Até hoje a gente tem uma conexão muito forte ali na turma, né? Você é da Transcender também, né, Luísa? Olha quantos bebês aqui, né, da Eu turma sou. Transcender.
Luísa, que é a embaixadora do Instituto também. Então, a Bia, gente, é uma mulher que eu admiro demais, demais, acompanho o teu trabalho. Depois a Bia veio e fez a mentoria comigo também no ano passado, né? Foi um grupo potente, a Letícia tá aqui também. A Letícia daqui a pouco vem pro círculo também, né, Lê? E Bia, não vou passar todo o teu currículo, me perdoe, porque ele é gigantesco, mas eu acho que é bem importante se você puder vir e falar um pouquinho sobre a tua trajetória, né? E apresentar o teu tema e tudo mais, porque é importante as pessoas saberem de que fonte você bebe, de que lugar você fala, né? Mas uma das maiores qualidades da Bia é que ela é especialista em psicologia transpessoal, viu, gente? Aqui pelo Instituto Zen, com uma turma que era 22 módulos, né, Bia? Deixa eu tirar aqui. Isso, acho que eram 22 módulos, foram quase 2 anos ali a gente estudando juntos, né? E Letícia foi. também acho que era da Transcender, Luísa da Transcender. Ah, é bom ter vocês aqui. Obrigada, gente. É bom ver esse rostinho, bom ter todas vocês aqui, né? Não sei se vai vir algum homem, porque o meu material eu fiz ele muito no feminino depois que eu me dei conta, porque eu já trabalho com mulheres, então os homens me desculpem, já deixa minha desculpa aqui logo no começo. Algum vai acompanhar a gravação, mas é assim, né? 90 e cerca de 98% mulheres mesmo, né? Chega a ser 99% mulheres. Então a gente já até está direcionando a nossa fala também para as mulheres por conta disso. Minha querida, seja bem-vinda. Estamos aqui, Obrigada. estamos juntas. Gratidão pela sua disponibilidade e seu carinho sempre. Ah, eu que agradeço. Eu vou compartilhar a minha tela. Estava testando aqui, deixa eu compartilhar. Acho que está aparecendo, né? Tá, sim, Bia. Tá. Eu vou só minimizar um pouquinho aqui em cima. Eu não vou conseguir ver todo mundo, porque senão eu não consigo ver a apresentação. Então, eu vou minimizar aqui. Então, primeiro, assim, obrigada, Malu, pelo convite. Foi para mim uma surpresa. Eu não esperava receber esse convite, vindo do Instituto. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu vou tentar ser breve na minha apresentação, porque eu falo muito, principalmente quando eu começo a falar da minha trajetória, eu começo a falar e esqueço da vida. Eu achei que você ia fazer a minha apresentação, eu vou tentar ser bem breve para a gente poder falar um pouquinho aqui o que que é esse tal desse posicionamento magnético e vendas, né? E por que que a gente trouxe esse tema para terapeutas. Eu comecei a minha trajetória há muitos anos atrás, eu comecei a minha jornada dentro do mercado de trabalho com 16 anos. Sou formada em administração, tive uma ruptura muito forte ali no CLT, lá por volta assim, de 2017, 2018. Ali começou um movimento muito grande que eu ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu já sabia que eu estava caminhando ali para um desfecho. Então, eu atuei quase 10 anos como líder de um time de uma empresa grande no Rio de Janeiro, mais de 20 anos dentro do mercado de trabalho como um todo. E em 2020, eu saí dessa empresa e ali eu decidi que eu não iria mais trabalhar no CLT, que eu iria fazer alguma outra coisa para mim. Eu abri um CNPJ, mesmo sem entender assim muito bem o que que eu ia fazer. E aí começou a surgir oportunidades. A primeira oportunidade que surgiu foi uma consultoria na área financeira, que é a minha área de origem ali, o financeiro. Mas a minha jornada dentro do desenvolvimento humano, ela começou ali em 2017 com alguns incômodos muito grandes e um deles foi uma transição que aconteceu dentro da própria empresa, né, uma mudança ali de donos. A empresa mudou a cultura, mudou os valores, mudou muita coisa. E a forma como a empresa estava atuando já não me satisfazia mais, eu não conseguia me encaixar naquele modelo. E dali eu fui buscar conhecimento. Já tinha uma especialização em liderança, porque eu era líder de time, só que aquilo ali já não combinava mais com o que eu queria, eu já não conseguia mais pegar aquelas ferramentas para ajudar meu time. Fui fazer coach,
Dali eu fui para psicologia positiva. Aí ali eu entendi que o que eu queria era trabalhar com desenvolvimento humano de alguma forma e decidi fazer psicologia analítica. Engravidei do Theo, casei nesse meio termo, eu casei, mudei para Florianópolis, foram acontecendo várias coisas também na minha vida pessoal. Engravidei do Theo e eu não consegui dar conta ali da psicologia analítica e eu decidi procurar outra coisa. Eu já queria fazer algo na transpessoal. E aí comecei a pesquisar, encontrei, graças a Deus, o Instituto Zen. E tô aqui até hoje, me considero ainda aluna do Instituto. Parece que não acabou o vínculo, não acabou o vínculo, graças a Deus. A gente continua se falando bastante ali, tanto com o pessoal do Instituto quanto com os colegas, né? Que alguns viraram amigos, ficaram mais próximos. Então, e um divisor de água para mim, assim, dentro da minha trajetória, foi fazer aquele processo de mentoria com você, ali, aquele processo de supervisão, aquilo ali me deu um impulso muito grande para eu ir para o mundo, porque eu ia, não ia. E ali eu falo, pronto, tem aí ó, as pessoas para você atender, agora você vai ter que fazer, porque tem que trazer o relatório, tem que falar, tem que conversar. Então foi um movimento muito legal. Eu sempre recomendo muito o Instituto. Foi um movimento maravilhoso, de outras pessoas também florescendo ali junto comigo. E ali eu entendi o que que eu precisava fazer. Eu entendi que eu precisava pegar uma bagagem que eu tinha, né, do meu mundo ali corporativo, de gestão, de administração, e trazer essa roupagem do desenvolvimento humano para dentro, dando alma para os negócios. E aí, dali eu comecei a aplicar tudo que eu conheço de desenvolvimento humano, de terapia, de psicologia, dentro dos meus processos de consultoria de negócio. Então, nos meus processos de consultoria, ninguém sai dali olhando só para o lado operacional, de processo do negócio. A gente sempre vai num nível mais profundo. Então, quando eu falo de rotina com as minhas clientes, com as minhas consultoradas, eu falo de rotina e trago ali os níveis do Richard Barrett para eles entenderem quais são os movimentos que estão acontecendo no comportamento delas que faz com que elas não consigam muitas vezes dar conta do dia a dia. Então, não é só um planner, não é só pintar uma agenda, então tudo tem mais profundidade. E que bom, eu acho que era realmente esse movimento que eu queria e precisava fazer. E aí, nessas minhas andanças, né, de entender um pouco mais do meu negócio, para falar do meu negócio com outras pessoas, eu fui mergulhando nesse mundo de entender o que que é posicionamento, como é que acontece vendas, porque dentro da minha área de origem, né, eu sou administradora, mas eu trabalhava ali dentro do mundo financeiro, sempre com processos, com equipe e nada de venda. Nada de marketing. Então eu não conhecia essa área tecnicamente. Como é que eu fui conhecendo essa área? À medida que eu fui fazendo o meu negócio, à medida que eu fui me experimentando como terapeuta, que eu fui me colocando no mundo em processos de ajudar outras pessoas a fazer transição de carreira, ali eu senti essa necessidade de aprender, de entender mais sobre posicionamento. Então, o que que é esse tal desse posicionamento magnético, né? E aí as vendas, elas vêm aqui, eu coloco vendas aqui como se fosse uma consequência do posicionamento que a gente tem. Então, hoje a gente vai da presença à permissão. Como que a gente se torna encontrável, escolhida e remunerada pelo nosso dono. Deixa eu clicar aqui para passar esse slide aqui. A primeira coisa que eu trago aqui para a gente conversar um pouco é que terapia é sobre cuidado. E o cuidado, ele precisa circular. E para que esse cuidado ele circule, ele tem que ser percebido. Para ser percebido, a gente precisa se deixar ser vista. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E isso está muito atrelado à nossa comunicação. Eu trouxe uma eu trouxe um testezinho para vocês fazerem, e aí eu quero mostrar aqui para vocês como é que ficou a nossa nuvem de palavras, né? Que eu perguntei ali para vocês, em uma palavra, qual era o maior desafio de vocês na comunicação. E aí eu deixei ali o Mentimeter para vocês colocarem uma palavra.
Então, essas palavras que estão aqui grandes são as que mais apareceram quando vocês foram ali escrevendo, né? Então, julgamento, o medo do julgamento, insegurança, mas o medo, né? Clareza, resistência, ter mais assertividade, não saber cobrar. Tem muita gente que chega aqui também para conversar comigo que vem com essa questão de não saber cobrar, dificuldade de precificar. Então, eu quis medir um pouquinho ali como é que vocês estavam se sentindo, até para ver se o que eu tenho aqui para apresentar realmente está no caminho do que a gente precisa conversar hoje. E aí, a primeira coisa que eu quero já deixar aqui para vocês e bem claro é o seguinte: existe uma lenda africana, uma fábula popular que já foi adaptada algumas vezes, que narra a história da verdade. E ela conta que a verdade, ela se quebrou em muitos pedaços, como um grande espelho. E cada pessoa encontrou um fragmento dessa verdade e tomou para si como se fosse a verdade completa. Então eu me coloco aqui para vocês como uma pessoa que também está aí em busca de vários, que já entendeu que eu não tenho a verdade absoluta. Então, o que eu vou trazer aqui são coisas, são processos e coisas que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória e que talvez possa se conectar com a sua trajetória, mas que não existe uma verdade absoluta. Por isso que tantas vezes a gente vai para um fórum, para um lugar, para falar de um mesmo tema e as pessoas conseguem trazer tantas percepções e olhares diferentes para aquele mesmo tema. Então, eu não me coloco aqui como a detentora de uma verdade absoluta, mas uma pessoa que tem um pedacinho de algo para compartilhar com vocês e com certeza vocês vão encaixar aí em algo que vocês já têm dentro de vocês, certo? Qual é a nossa intenção de encontro para hoje? O que que eu pensei, né, intencionei? Primeiro, honrar sua medicina, fortalecer a sua presença, identificar algumas crenças que possam estar te limitando como terapeuta e também fazer essa abertura de espaço para a prosperidade, porque conforme a gente vai colocando luz sobre essas crenças que a gente tem e vai trabalhando essas crenças, a gente vai abrindo o caminho para que a prosperidade chegue até nós. E uma das crenças, né, que eu queria trazer, que eu quis trazer aqui para vocês e conversei um pouquinho com o Malu também sobre isso, é sobre algumas crenças que estão atreladas ao arquétipo do cuidador. Mas antes, o que que são os arquétipos, né? Os arquétipos, eles são modelos universais inconscientes de pensamento, sentimento e comportamento. E o Carl Jung ele foi identificando esses padrões através de mitos e lendas que ele foi lendo, ele foi trazendo luz sobre isso. E toda vez que eu trabalho aqui com posicionamento, com consultorias de posicionamento, eu sempre uso os arquétipos para me guiar e entender sobre a essência das pessoas para quem ali eu estou identificando, ajudando elas a identificar sobre o posicionamento delas. Por que que isso é importante? Porque os arquétipos eles têm dons e eles também têm armadilhas. E a gente, quando trabalha com desenvolvimento humano, como terapeuta, como psicólogo, a gente tem o arquétipo do cuidador muito forte na gente. A gente traz esses comportamentos, esses padrões, esses sentimentos de uma forma muito forte. Então a gente tem a luz e a sombra também desse arquétipo do cuidador. E eu trouxe ele para cá hoje porque algumas crenças que a gente tem, ela está muito atrelada a algumas sombras desse arquétipo. Então, olhando para o lado luz, o que que a gente tem? Empatia profunda, que é o que geralmente os terapeutas que ele tem, né? Empatia, um acolhimento natural, as pessoas se sentem confortável com você, elas gostam da sua presença. Um serviço muito consciente, né? Eu nunca vi nenhum terapeuta que fizesse um trabalho assim de qualquer jeito. Todos muito se dedicam com muita integridade, com muito amor, muita responsabilidade, humanidade e afeto. Ou seja, a gente honra o ser humano antes mesmo de estar ali pensando em qualquer técnica. Quando alguém chega aqui, pelo menos para conversar comigo, eu quero entender o que que ela está passando, quais são os desafios, o que está acontecendo, para daí traçando com ela ali algumas coisas que podem ajudá-la nessa trajetória. Mas existe também as sombras, e que a gente precisa olhar para poder ir cuidando dessas sombras e colocando luz e trabalhando isso dentro da gente.
Então, o que que eu trouxe aqui, né, de elementos que eu identifiquei de sombra? A gente às vezes quer salvar a pessoa, estar em serviço, muitas vezes a gente assume uma responsabilidade que é a do outro. Às vezes a gente pode também querer se sacrificar para validar, para se validar ali, muitas vezes como terapeuta. Ah, vou provar meu valor, vou me esgotar no processo no sentido de vou cobrar menos do que o meu trabalho vale, ou vou fazer muitas sessões gratuitas, além do que eu sei que é legal a gente ter uma cota, né, para a gente atender. Mas será que talvez a gente não está usando isso em excesso? Então, olhar para isso. Vergonha da nossa vulnerabilidade. Muitas vezes a gente deixa de falar sobre algum assunto porque a gente quer esconder as nossas feridas, a gente tem medo de decepcionar. E também a dificuldade em receber, resistir ao reconhecimento, à remuneração e ao cuidado que vem na sua direção. Então, hoje a gente vai olhar para algumas dessas sombras aqui que estão atreladas a essas crenças que muitas vezes impede a gente de prosperar. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês agora é: vocês hoje percebem que alguma dessas sombras aparece aí para vocês? Em qual área que isso aparece para você? Você acha que você está ali operando a partir de tentar salvar o outro, ou de se sacrificar para ter uma validação, ou vergonha da vulnerabilidade, dificuldade de receber? Como que vocês sentem isso hoje? Vocês podem usar aqui o chat para ir colocando como que vocês se sentem hoje com relação a esse arquétipo aqui. Eu vou esperar só um pouquinho e já vou passando. Eu tô com medo de. Opa, peraí. De não dar tempo. Peraí, deixa eu botar aqui. E vocês podem usar aqui o chat à vontade, tá? E aí depois eu volto aqui para ir lendo um pouquinho de vocês. Deixa assim. Chegando aqui as respostas. Uhum, salvar. Ô, Bia, tudo bom? Você Sim. pode colocar o slide anterior de novo, só para eu ver a sombra que eu me identifico mais, por gentileza? Posso sim, com certeza. Posso passar, gente? Mas se sintam à vontade aqui para poder ir escrevendo aqui, tá? A Lu botou um feedback legal aqui. Uhum. Salvador. Tem muito a ver com esse lado sombra do próprio arquétipo mesmo, do curador, né? E a gente, como terapeuta, a gente constela muito esse arquétipo. Esse arquétipo ele fica muito constelado, assim, na gente. Ok, eu vou passar então, e vocês, se quiserem colocar mais coisa, fiquem à vontade aqui no chat, tá, gente? É só porque eu tô com medo do tempo. Eu sempre falo muito, sempre trago muita coisa. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, vamos entrar aqui agora no que é o posicionamento de fato, né? E foi um pouquinho assim, é sempre desafiador falar sobre posicionamento, porque o posicionamento ele é um conceito extremamente abstrato. Ele é muito difícil da gente explicar o que é esse tal desse posicionamento. Eu já li alguns livros aqui, esse Al Raz aqui, ele é o pai do posicionamento, e esse conceito nasceu lá em 70 com este homem falando sobre isso. O posicionamento ele não é o que a gente faz com o produto, ele é o que a gente faz na mente da pessoa que consome esse produto ou esse serviço.
Ou seja, o posicionamento ele não está no produto, não está no serviço e nem mesmo na gente. Ele está na percepção que o outro cria sobre a gente. E aí a gente não consegue controlar muito alguns elementos desse posicionamento. Mas a gente consegue olhar para alguns pontos e trabalhar isso, para que a gente se posicione o mais autêntico e mais de acordo com a nossa essência possível. Então, em termos mais estratégicos, o que que é esse posicionamento? É a promessa emocional e transformacional que você representa para outra pessoa. É a ideia pela qual você é lembrada, é o que significa a tua presença, é a referência que você se torne um tema na sensação que você traz ou numa solução que você tenha. Isso em termos mais estratégicos e ainda assim um pouco abstrato. E para a gente aqui que é terapeuta, eu trouxe um pouco mais, né? Aprofundei um pouco mais. Então ele tem a ver com a nossa energia, porque isso chega primeiro. Ele tem a ver com o campo que a gente sustenta quando a gente aparece, com a coerência entre o que você diz e o que você vibra. Nem o que você faz, porque às vezes você faz o que você diz, mas a vibração está diferente. E ele é muito sutil. Ele está lá no que a gente está vibrando. É a sensação que você deixa no outro. Olha como é tão abstrato falar sobre posicionamento. E por isso, né, que eu uso arquétipos para poder falar sobre isso. Quando eu vou fazer consultoria de posicionamento arquetípico, é com arquétipo, porque para mim foi a forma mais fácil de eu conseguir traduzir esse posicionamento, né? E as pessoas se identificam também com isso. Deixa eu ver se eu pulei algum. Não. Tá. Então, o que que é esse posicionamento? É a sua verdade em forma de energia, é como que você existe no campo da outra pessoa, é a impressão que fica, é o que permanece na memória emocional e energética, mesmo quando você não está presente. E por que que falar sobre posicionamento é tão importante? Por que que tem tanta gente falando sobre isso hoje no mercado digital? Tem muita gente que fala sobre posicionamento. O que que é o posicionamento? Você precisa organizar, arrumar esse posicionamento, enfim. Como que isso se traduz na prática, né? O posicionamento, dentro de tudo que eu fui aplicando e entendendo aqui sobre esse movimento de negócios, ele faz parte de uma tríade que compõe a sua comunicação. Então a gente se posiciona para a gente comunicar. Lembra que lá no início eu falei sobre se deixar ser vista? Se deixar ser vista é você comunicar o que você faz para que as pessoas entendam o que você faz e aí sim você está sendo vista. E isso tem a ver com a sua comunicação. E para você fazer uma comunicação magnética, você precisa de três elementos muito fortes. Primeiro, o posicionamento, que tem a ver com o quê? Com quem é você. Então, o posicionamento, ele fala de quê? Da tua essência, da sua história, da sua medicina única, da sua autenticidade. É a pessoa bater o olho sobre uma comunicação tua e já saber que aquela comunicação ali é tua, porque traz uma marca, traz uma assinatura sua. Então, é o que só você traz para o mundo da forma como você traz. O segundo elemento desta comunicação, que vai também fazer esse papel de magnetizar as pessoas, é a sua medicina. É a transformação real que você facilita. E aí, aqui eu não estou falando do como você faz, eu estou falando do o que você faz. Porque o como pode ser um processo terapêutico, pode ser uma mentoria, existem vários comos. Mas o que eu falo aqui, o que a gente precisa entender para ter essa comunicação magnética é o que que a tua medicina faz, qual é a transformação que você facilita. Depois você pensa como que você vai envelopar isso para entregar para o cliente, ou como que você vai entregar para ele. Primeiro você tem que entender o que que você faz de único, o que que acontece, como a pessoa estava antes e o que que acontece com ela depois que trabalha com você nesse processo? O que que você traz ali que só você traz para essa pessoa? E por último, entender para quem essa medicina existe. Quem é a pessoa que mais se beneficia do teu trabalho? Como essa pessoa está se sentindo? O que que ela pensa? Como que ela se comporta? Como é o entorno? Qual o ambiente que ela está?
quando ela pensa sobre algo, sobre uma crença que ela tem, como ela se sente ao ter aquele pensamento. Então, é entender profundamente o teu público. A partir disso aqui, você consegue comunicar bem, consegue magnetizar as pessoas. Porque assim, quando a gente se posiciona com autenticidade, muitas vezes a gente vai repelir algumas pessoas, mas a gente vai atrair quem precisa ser atraído. Por isso que a gente precisa entender para quem a gente faz. E aqui eu vou mais profundo ainda, quando eu faço aqui o trabalho, né? Entender quais são as características comportamentais dessas pessoas que eu quero atrair para dentro do meu negócio. Porque isso é importante, entender essas características comportamentais da pessoa também. Então, a clareza é que traz esse magnetismo para as pessoas. As pessoas se sentem magnetizadas quando as coisas estão claras. Então, a gente não precisa ter vergonha de se posicionar, de ser autêntico, de falar o que a gente pensa com respeito, é claro, né? Mas a gente não precisa temer, sabe? Porque tem muita gente no mundo. Tem não sei quantos bilhões de pessoas no mundo. A gente não vai conseguir atender todo mundo. É muita, imagina, a nossa agenda lotar com milhões de pessoas que existem no mundo. É impossível. A gente precisa atender as pessoas certas, as pessoas que se conectam com a gente, com aquilo que a nossa medicina tem para oferecer. Por isso que essa é a base da comunicação. Até aí, tudo bem para vocês? Tá fazendo sentido? Deixa eu passar aqui, então. E aí eu vou propor uma dinâmica para vocês bem rapidinho, para vocês entenderem onde que isso tudo se aplica, tá? Eu gostaria que vocês escolhessem uma dessas imagens aqui, sem pensar muito. Olha e escolhe. Olha e escolhe a imagem. Se quiserem botar um número aqui no chat, pode colocar. Posso ir, gente? Deixa eu ver aqui vocês, espera aí. Não tá vendo todo mundo aqui. Tá, eu vou passar. Agora, eu queria que vocês pensassem por que que vocês escolheram essa imagem, mas não pensa muito com racional, não. Assim, tipo, por quê? Se a resposta for assim, não sei, é isso mesmo. Não sei por que que eu escolhi essa imagem, tá tudo certo. Se quiser, pode botar aqui no chat também. Opa, eu mesma levantei a mão. Ah, é porque eu levantei a mão aqui na tela, gente. Tá muito over isso aqui. Peraí, como é que eu faço para baixar essa mão? Vai ficar minha mãozinha levantada, porque eu não tô conseguindo achar. Talvez aqui. Eu Não. já Ah, baixei, Bia. Já obrigada. baixei. Eu levantei a mão e ele foi, pum. Uhum, uhum. Momento atual, remete à liberdade, legal. Então vamos lá, vamos trazer assim alguns significados aqui dessas imagens. Vou botar isso aqui para cima que eu não consigo ver, legal. E aí depois a gente vai entrar num conhecimento um pouquinho mais profundo do que aconteceu aí, tá? Então, o que que a imagem um aqui ela traz pra gente? É uma porta aberta, né? E a porta ela geralmente representa ali transição, limiar de identidade, renascimento. Ela representa o limite entre dois mundos, né? E geralmente ali é uma travessia entre o conhecido e o desconhecido, o ego e o self. Então, ela aparece sempre antes de algumas iniciações, tá? Ela traz o espaço entre o que você foi e o que você ainda pode ser. Então, isso é a representatividade desta porta.
A imagem 2 é uma árvore com muitas raízes, né? E a árvore, ela é o eixo do mundo, ela conecta o céu e a terra, ela conecta inconsciente e consciente. Então, é um símbolo universal da vida, estabilidade, de herança, continuidade. Ela tem a ver com uma curadora, ela nutre, sustenta. Esse é o significado da árvore. E por último, tem um caminho, né, que tem a ver com autonomia, com movimento, com jornada. Ela caminha, ela simboliza um processo de individuação. Um herói, né, ele começa com o percurso de um caminho até ele passar por uma travessia. Então, tudo começa, a jornada dele começa nesse caminho. Então, esses aqui são alguns significados do que essas imagens traz, mas o que eu quis trazer aqui para vocês entenderem o movimento. O inconsciente decide primeiro. Então, a gente às vezes ela é levada, tipo assim, escolhe rápido isso aqui. Vem uma resposta que você não consegue entender por que que você escolheu aquela coisa ali. Porque isso está lá no teu inconsciente. Então, pode ser que racionalmente você entenda que está passando por um processo desse, ou pode ser um processo que está acontecendo aí no do teu inconsciente. E o teu inconsciente está passando por esse processo. E aí você bate o olho assim, quando você não usa muito assim a mente racional para você decidir, a decisão vem da onde? Ela vem de algum lugar. Ela vem do inconsciente. E por que que eu trouxe para vocês isso? 95% das nossas decisões são inconscientes e 3 a 7 segundos é o tempo que alguém leva para formar de impressão sobre a gente. Quando a gente se posiciona com autenticidade, com a nossa essência, com a nossa verdade, é isso que a gente está fazendo na mente da pessoa. Então as pessoas às vezes vão escolher você, elas mesmas não sabem por que que te escolheram. Porque o teu posicionamento ali, a forma como você fala, os valores que você tem, que você transmite através da sua comunicação, se conectou com os valores que ela traz no inconsciente. E nesse momento, quando vocês se conectam, o valor já não importa mais. Ela quer se conectar com você. Ela vai ficar. Então é muito importante a gente entender a nossa essência para a gente se comunicar a partir dela e atrair as pessoas certas. E entender das pessoas, para a gente falar a língua dela, falar o que ela sente, as dores dela, levar isso na nossa comunicação. Bom, então, se 95% das decisões são inconscientes, visibilidade não é provar nada. É sobre você ser sentida. É como a pessoa te sente. É quando alguém encontra você, ela já decidiu algo sobre você, antes mesmo de saber sobre o seu método, sobre a sua técnica, ela já quer você. E aí eu trago uma prova disso, que no começo do ano, e aí eu sou muito grata a Malu de novo por falar aqui nesse momento, que aquele momento da mentoria foi assim um divisor de água, foi mesmo. Eu comecei a anunciar uma central inteligente de negócios, né, que é um produto que eu tenho aqui, e chegou uma pessoa lá de Angola. Ela olhou a minha página de venda da Central Inteligente de Negócio, um produto de R$ 97, e ela perguntou o que que eu tinha de consultoria, se eu tinha consultoria, se eu tinha mentoria. Ela veio procurando uma mentoria, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas oferecem a mentoria, mas eu particularmente não tenho mentoria. Eu tenho consultoria e eu tenho um projeto novo. E aí essa pessoa falou assim: "Ah, mas eu gostei muito do que você escreveu ali na página e eu quero contratar a tua consultoria." E essa pessoa investiu R$ 10.000 numa consultoria com uma pessoa que ele nem conhecia, porque ele se conectou com a minha comunicação. Então, dali eu comecei a fazer, eu comecei a entender como é que esse movimento ele acontece. E ele acontece mesmo, esse movimento. E dali foram aparecendo outras pessoas, as pessoas foram entrando na central, e eu fui fazendo vários movimentos ao longo do ano. E muitas vezes a gente fica presa no mito da perfeição, né? A gente fica presa nesse mito de achando que a gente tem que estar muito pronta, 100% pronta para oferecer o que a gente oferece. E eu passei por isso também. Quando esse homem chegou, eu falei assim: "Você não quer fechar 6 meses?
porque aí você vê como é que é e depois a gente faz um cashback, não sei. Não, eu quero fechar um ano de consultoria. Então, assim, e eu tava nessa coisa aqui, desse mito, né? Mesmo eu tendo essa bagagem do mundo corporativo, ter esse momento que eu passei ali com a Malu, aprendendo como atender outras pessoas, né? A criar essa conexão de fato, ainda assim, esse mito é muito forte. Então, eu fui percebendo que são essas coisas que vão travando na hora da venda, que não vão deixando as coisas acontecerem. E eu comecei a observar esses movimentos em mim para entender como trabalhar isso, e daí surgiu, desse movimento aqui que eu comecei a fazer, surgiu o Manual Jedi de Vendas à Prova de Caos. Depois eu falo um pouquinho dele para vocês. E aí, o que que esse mito da perfeição, o que que ele faz com a gente, né? A gente tem uma alta exigência muito grande, um alto nível de perfeccionismo, a gente fica muito tempo ali fazendo uma coisa porque a gente quer que quando saia perfeito, né? E o que que a humildade, ela acaba virando invisibilidade. E humildade não tem nada a ver com ser invisível. Não é porque eu sou visível, porque eu vendo consultorias de alto valor, que eu não sou humilde, isso não tem nada a ver. E também, o que que faz, né? Isso tudo faz com que a gente atrase a nossa missão, porque a gente tem uma missão, a gente tem uma mensagem para a gente levar. E eu trouxe aqui uma curiosidade que não tem nada a ver com esses temas aqui, mas que eu achei interessante, porque ele fala muito com o público feminino, é que homens se candidatam às vagas de emprego quando cumpre 60% dos requisitos, enquanto nós mulheres nos candidatamos quando a gente preenche 100, eu diria até 101. E a gente sempre quer, não, tem mais uma coisinha a mais aqui. Ou seja, esse mito da perfeição, ele é muito forte na gente. E ele conversa muito com a síndrome da impostora, né? Mas qual é o nosso papel como terapeuta, né? O nosso papel não é ser perfeito. O nosso papel é sustentar um campo. A gente não precisa caminhar pelo cliente. A gente precisa sustentar o campo para que ele caminhe. A gente precisa criar um espaço seguro para essa pessoa, um espaço energeticamente limpo e conscientemente preparado. E isso a gente já faz muito bem. Abrir esse espaço, sustentar esse campo. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui são meus colegas, pessoas que eu conheço, pessoas que inclusive eu já trabalhei junto ou que trabalharam comigo em algum momento. Eu tenho certeza que vocês fazem isso com muita maestria, sustentar esse campo. E esse é o nosso papel. Fazer essa sustentação. Para a gente não cair na síndrome da impostora. Na dentro da terapia, isso é muito forte. E aí, o que que tem por detrás disso aqui? Não sou boa o suficiente. Se eu me expor, se eu falar, se eu for autêntica, eu posso ser rejeitada. Eu preciso estar sempre pronta antes de aparecer. Só que a gente vai se fazendo pronto no caminhar. É no caminho que a gente vai se fazendo, se tornando pronto. E eu trouxe aqui algumas histórias para a gente se conectar e entender como que isso funciona. Como que essa ferida que a gente tem muitas vezes, né, que a gente fica presa nessa coisa da perfeição, achando que a gente tem que estar 100% trabalhado para poder ajudar o outro, para poder trabalhar o outro. Eu vou trazer aqui três histórias bem assim diferentes contextos para a gente poder pensar junto. E depois eu vou mostrar uma quarta história em vídeo. A primeira história que eu vou trazer é do Mestre Yoda. Daqui que surgiu essa ideia de fazer esse manual Jedi que virou um desafio, enfim. Eu gosto dessas coisas assim, meio nerd. E aí, o Mestre Yoda, ele é um mestre muito bom, né? Vocês têm dúvida, assim, quem não conhece já ouviu falar sobre esse Mestre Yoda. Quem não conhece Star Wars já ouviu falar sobre o Mestre Yoda. Só que o Mestre Yoda não venceu o Darth Vader. E ele teve oportunidade, porque depois saiu três filmes mais e a gente viu que ele quase matou ele, acho que o Obi-Wan, quase mataram lá o Darth Vader, mas eles não conseguiram. Quem derrotou o Darth Vader foi o Luke Skywalker. Ou seja, se ele fosse falar assim, eu não posso ajudar o Luke porque eu não derrotei o Darth, o Luke nunca ia conseguir vencer o Darth, porque ele precisava do mestre, do mestre Yoda. Mesmo o mestre Yoda não tendo trilhado esse caminho. O caminho do cliente é do cliente.
Não adianta, por mais que a gente tenha passado por situações similares, nunca serão as mesmas situações. O outro que eu trouxe aqui para a gente pensar sobre são os médicos. Imagina se os médicos tivessem que viver todas as doenças para curar algumas. Eles estudam, eles vão praticando ao longo do caminho, porque assim que eles terminam a universidade, eles ainda têm todas as práticas, né, de todas as doenças, ainda não passou pela mão dele. Mas ao longo do caminho, ele vai colocando em prática e a experiência dele vai aumentando. A nossa experiência pessoal, ela enriquece o processo, mas ele não é pré-requisito. E o último que eu trouxe aqui dessas histórias, depois eu vou mostrar o vídeo, é o Kiron. Alguém já ouviu falar sobre esse mito do Kiron? Conhece esse mito? Que é o próprio curador ferido. Conhece, Ana? Não? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do conto do Quiro. O Quiro é um centauro que ele é filho de Cronos e Filira, uma ninfa. E o Cronos queria ter relação com a Filira e ela não queria. E aí o que que ele fez? Ele se aproveitou dela no momento que ela estava dormindo, eu não sei se ele colocou ela para dormir. E aí ele entrou no sonho dela como cavalo, porque ela adorava cavalos. E aí ele teve relação com ela como cavalo. E por isso que o Quiro ele é um centauro, metade homem, metade cavalo. E ele é um semideus, então ele não morre. E aí ela acordou daquele sono, né? Isso é mito. Acordou daquele sono em trabalho de parto e ela não queria ter aquele filho, porque, né, foi uma coisa que não foi com consentimento dela. E aí ela pediu aos deuses que ajudassem ela, que ela não queria cuidar daquela criança tal, e eles transformaram ela numa árvore. Então o Kira ele já nasceu abandonado pela mãe. E ele foi criado pelo Apolo. O Apolo criou ele e ensinou a ele sobre tecnologia, sobre medicina, sobre tudo. Só que o Quirón, ele vivia dentro de uma caverna e as pessoas iam procurá-lo. Um certo dia, o Hércules tinha que fazer lá aqueles 12 trabalhos e um dos 12 trabalhos do Hércules era matar aquela que corta a cabeça, a Hidra, né? E aí ele não estava conseguindo fazer, porque ele cortava a cabeça, nascia mais três, cortava a cabeça, nascia mais. E aí ele foi conversar com o Quirón, que Quirón sabia de muita coisa. E ele falou assim, Kiro, como é que eu posso fazer para derrotar a Hidra? O Kiro preparou um veneno para ele usar na espada dele e cortar a cabeça. Então, com aquele veneno, a cabeça não iria nascer mais. E assim foi. Hércules conseguiu lá matar a Hidra e voltou todo feliz para avisar pro Kiro. Kiro, eu consegui matar a Hidra e tal. E nessa euforia dele, ele esbarrou a lâmina na coxa do Kiron e o Kiron ficou com uma ferida na perna, com um veneno que ele mesmo criou e que não tinha antídoto. E a partir daí, ele teve que sair da caverna. Por quê? O remédio, o veneno fedia muito e ele não conseguiu ficar dentro da caverna. Olha quantos elementos tem assim por detrás de um conto, né? Quantas coisas que vêm assim. Ele teve que sair daquela caverna dele. E ele começou a vagar pelo mundo atrás da cura, fazendo as curas, criando remédios que ele não conseguia usar nele, mas conseguia usar no outro. Essa história é muito emocionante pra mim, gente. Me emociono contando essa história. Olha que eu treinei um pouquinho, falei, não vou chorar porque eu já chorei antes, mas essa história pra mim é muito, muito forte. Esse conto. Deixa eu beber uma água aqui e voltar, um minuto. Me recompor porque eu adoro contos. E aí, a partir de então, ele ficou nessa jornada de tentar se salvar, né? Salvar a coxa dele, né? A ferida dele. Mas o remédio que ele fazia era para o outro. Então, muitas vezes, a gente olhar para as nossas sombras é sobre a gente estar preparando o terreno para o outro. E a gente não tem como estar 100% curado. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no fim da nossa vida sem ter curado todas as nossas sombras. Não vai acontecer. E se a gente for ficar esperando estar perfeito para poder ajudar o outro no caminho dele, não vai. Eu vou trazer a história da Ana, vou tentar não chorar também, que eu já chorei, para vocês olharem um pouquinho e ver porque ela é o próprio Kiron. Não sei se vocês conhecem a Ana Telles, que é uma mulher que faz produto para cabelo afro, e ela desenvolveu um produto muito bom
E eu vou trazer um trechinho aqui muito pequenininho da história dela e vocês vão entender sobre o que eu tô falando. Vou compartilhar aqui com vocês. Apareceu? Então vou botar aqui. Ih, será que vai? Vocês vão ouvir o som? Peraí, vamos ver. Um estupro de 10 anos. Tá? Rainha dos cabelos. Sofre um estupro de 10 anos e tem alopecia. Se eu esperasse ter o cabelo perfeito para ajudar outras pessoas, eu não estaria. Imagine você que a maioria das pessoas são transformadas através dos produtos anatémicos. Mas muitas vezes eu olhava no espelho e o teu cabelo relembrava a minha dor. Se você for esperar ter algo para entregar a sua mensagem, talvez você nunca entregue. Porque o que você imagina, você não consegue. É forte, né, gente, esse relato da Ana. E é sobre isso, né? Não é sobre perfeição, é sobre cura, é sobre cuidado, é sobre preparar o campo para outra pessoa. E daí que eu falo que venda, ela é permissão. Então, assim, para mim não adiantou muito fazer vários treinamentos técnicos sobre venda, porque para mim estava muito interno, eu achava que eu tinha que ser perfeita. Eu achava que eu tinha que ter atendido milhões de clientes para poder merecer receber o que meu trabalho vale. E aí eu comecei a falar não pro homem, quando o homem praticamente jogou o dinheiro através do computador para mim. Ele falou, quero fazer. Então, é a gente se permitir. Venda é permissão. Então, o medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitada, medo de ser vista como incompleta, culpa por receber, tudo isso faz com que a gente não faça o que precisa ser feito. Não permita que o outro chegue e a gente não comunica da forma como tem que comunicar e a outra pessoa não vai chegar. Ela não vai se identificar. Venda é permissão energética. É isso que eu trabalho dentro do manual. Quando a gente não se dá a permissão interna para receber, o mundo externo, ele não te dá permissão para ofertar. Você não vai conseguir ofertar. Então, é desse lugar que nasce a venda. É isso que está por detrás do processo de venda. E o que que libera isso? Presença, ter a sua responsabilidade clara, saber exatamente o que que é seu, sem carregar o que que é do outro, sem tentar salvar o outro, amor próprio, né? Não um conceito motivacional, mas como uma prática diária, reconhecer o seu valor diariamente, convite limpo para as pessoas, né? Oferecer sem apego ao resultado, convidar com clareza. Uma coisa que eu faço aqui quando as pessoas me procuram para processo terapêutico eu não sou psicóloga. Eu deixo isso muito claro. E eu posso te ajudar a partir deste lugar, dessas ferramentas aqui que eu aprendi. É isso que você está buscando? E aí eu faço uma sessão experimental ali com a pessoa, entendo se ela realmente, o que que ela está passando, se realmente eu consigo ajudá-la a partir do que eu tenho, e aí sim eu faço uma oferta para ela. Então esse é o cuidado, é um convite limpo, é entender isso, né? Até onde a gente consegue ir também. E vendas à prova de causa, gente, eu me tornei líder do movimento Negócios à Prova de Causa, e tudo que eu comecei a criar, eu coloco essa prova de causa que virou uma marca registrada minha, tá? Como eu passei por muitos caos aí na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e aí eu fui construindo essa barreira emocional, essa fortaleza emocional, fui me fortalecendo emocionalmente, entendendo esses movimentos. E aí eu uso muito esse termo, a prova de caos. O que que não é? Não é manipular, não é ter roteiro decorado, não é ter promessa inflada, não é vender para salvar o cliente dele mesmo. O que que é essa venda à prova de caos? É uma escuta profunda, pergunta genuína, é a verdade sobre o que você oferece e o que não oferece, é um convite claro, sem pressão, sem desespero, é o servir conscientemente. Então, entender se o que que o cliente está passando, se realmente o que você tem ajuda ele a resolver o que que ele tem para resolver e oferecer o teu trabalho para essa pessoa. Agora eu deixo umas perguntas aí para vocês irem respondendo, né, internamente. Clareza não vem de fora, ela vem de dentro.
né? Quando você faz as perguntas certas para você mesmo e tem coragem de se ouvir, as perguntas vão te ajudando a dissolver essa névoa e deixar tudo mais claro para você se posicionar de forma magnética. Então, quem você escolhe servir agora? A gente não precisa responder tudo agora, porque eu sei que não vai dar tempo, eu vou liberar depois esse material para vocês, tá? Mas vem pensando sobre isso. O que que a sua presença ativa? Qual é a transformação real que acontece quando alguém está com você? O que que muda? O que que se move? Onde que você ainda está escondendo o seu valor? O que que você está com medo de mostrar? Você hoje está presente ou você está esperando uma permissão externa para você poder fazer o que precisa ser feito? Então, eu vou deixar essas perguntas aqui de clareza para vocês depois irem pensando sobre isso e respondendo com calma. Eu vou mandar a apresentação para vocês, mas, gente, olha e faz. A gente precisa ter ação também. Sem ação, as coisas elas não se movimentam. A gente precisa também dar o passo. Porque às vezes a gente recebe algumas coisas e vai guardando, vai arquivando, depois eu olho, depois eu vejo, depois eu faço, e aí a gente fica paralisada, as coisas elas não se movem. E a gente fica com essa obesidade mental gigante, né? Porque não põe pra fora. Então, bota pra fora. Deixa sair, bota pra fora. Vai respondendo as perguntas como dá, no bloco de nota, grava áudio pra você mesmo, como dá pra fazer, porque eu sei que a vida é corrida. Então, às vezes eu pego aqui, eu tenho um bate-papo no WhatsApp comigo mesma, quando eu não tenho muito tempo, que eu quero fazer alguma anotação, pá, vou ali, me mando um áudio, depois eu escuto, mas eu já coloquei aquilo pra fora, não fica na minha mente. E aí a minha mente tem espaço limpo para olhar para outras coisas, dá clareza para a mente. E eu deixei também para vocês um ritual interno para vocês fazerem antes de entrar num processo de venda com alguém. Chegou alguém que quer conversar com você sobre venda, quer entender mais sobre o teu trabalho? Faz esse ritualzinho aqui, ó. Respira, 3 respirações profunda, consciente, sabe? Traga sua atenção para o presente, a terra, sinta os seus pés no chão, visualize ali umas raízes nascendo, né? Para você ancorar a sua energia. Reconheça o seu valor. Quando você vai com essa energia do teu valor reconhecido, o outro também ele vai fazer, ele vai espelhar. Lembra que eu falei do inconsciente, da vibração? Quando a gente se reconhece ali, o outro ele também vê esse espelhamento. E oferecer caminho, né? Você não vai oferecer uma solução pronta, não tem como, porque cada pessoa tem uma história, tem uma maneira de ir pelo processo. Então, você está oferecendo ali um caminho para essa pessoa. E aí você vai fazer um convite e não um convencimento. Fica muito mais fácil, muito mais leve. E deixo aqui também 3 mantras para vocês. Minha medicina merece ser vista. Minha presença abre caminho. Eu vendo com verdade porque cuido com verdade. Anota num post-it, bota num espelhinho para vocês esses mantras e guardem. E guardem. E olhem para isso todos os dias. Do mesmo jeito que a gente vai, muitas vezes, formando crenças, né, que não ajudam, né, que são crenças limitantes, bloqueadoras, a gente também pode formar crenças que são fortalecedoras. A gente tem essa habilidade mental de fazer isso todos os dias, tá? Meu convite agora para vocês é para vocês escreverem uma palavra de como foi aqui no Mentimeter, para a gente ver a nossa nova nuvem. Vamos fazer isso? Deixa eu colocar aqui esse link. Peraí. E aí a gente vê aqui como é que. Cadê o chat? Ai, Deus, peraí. Deixa eu parar de compartilhar rapidinho aqui, gente. Pronto. Porque eu preciso acessar aqui o chat. O que que eu gostaria? Que vocês respondessem a pergunta que está aqui. Qual é a palavra agora? Deixa eu entrar aqui só para relembrar qual foi a. Qual é a palavra que você sente? Eu vou escrever, vou botar aqui, para vocês saberem o que que vocês vão responder. Vou botar aqui na. Qual é a palavra que você sente que sua alma quer dizer para o mundo agora? Em uma palavra. Coloca para mim aqui no Mentimeter para a gente fazer uma nova nuvem e comparar com a nuvem de quando vocês chegaram. Coloca aqui nesse link. Eu vou botar o link aqui para vocês aqui de novo, ó. Entra nesse link que está aqui no chat, no mente.com.
Entra no Mente e coloca a palavra lá, por favor, pra gente ir vendo aqui. Eu vou compartilhar de novo. Ver se eu achei aqui. Ah, será que não vai aparecer? Eu vou tentar achar ele aqui depois. Não tô conseguindo achar. Ah, tá aqui. Esquece aqui. Pronto, agora veio aqui. Legal, vou apresentar. Vocês vão escrevendo, elas vão aparecendo aqui, ó. As novas palavras. Depois eu mando para vocês isso aqui. Bem, fica legal, né? Depois eu mando essa nuvenzinha para vocês. Deixa eu tirar uma fotinho nossa aqui. Tão bonitinha essa nuvem nova, ficou tão mais bonitinha. Bom, vou voltar aqui para nossa apresentação. Já estou finalizando já. E aí, gente, eu finalizo com essa mensagem. A gente não precisa estar completamente pronta, né? A gente vai se fazendo pronta. Quando a gente se autoriza, o mundo ele responde, certo? E esse encontro ele não termina aqui. Na verdade, a gente tem mais 2 horas de aula. É brincadeira. Mas ele começa Não agora. seria ruim, né? Não é uma ideia, não dá ideia, não dá ideia, hein, Bia? Não. Ele começa no momento que a gente decide honrar a nossa medicina. Então, ele não termina aqui, mas ele começa a partir de aqui e agora com vocês. E eu deixo aqui os meus contatos. Esse aqui é o meu Insta, esse é o meu WhatsApp. Luísa, acho que ela quer falar. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Depois eu passo meus contatos, mas eu tô ali no grupo do Círculo de Saberes e vocês podem dar uma olhada no meu Insta também para saber um pouco mais dos meus serviços, o que que eu ofereço, como que eu posso ajudar vocês, certo? Luísa, Ai, sim. gente, estou intrometida aqui, né, queimando a largada, mas eu vou fazer duas perguntinhas para a Bia, porque foi muito perfeito de acordo com a fala dela. Bia, em determinado ponto da sua fala, você falou que até oferta um primeiro atendimento experimental para a pessoa conhecer a mentoria, mas é porque o teu caso é mentoria. E eu tive uma saia justa essa semana, muito recente, tem poucos dias, que uma pessoa pediu para eu fazer uma constelação experimental. E aí eu dei risada, não na cara dela, mas assim, né? E aí eu, muito educadamente, eu fui explicar, querida, você pode entrar para assistir a de alguém, te convido, né? Te mando o link da próxima para você ver como é que é a dinâmica, né? Como é que é a minha forma de condução, né? Para você ver a forma como eu trabalho. Você é minha convidada. Até para entrar no grupo, né? Ofereci o link do grupo, né? E falei da agenda. Falei, olha, tal dia, tal hora, Uhum. nós teremos a próxima e tentei contornar. Mas eu quis relatar aqui, gente, que até que ponto chegou, entende? Tem assim. E o outro caso, que é parecido, eu faço um outro trabalho de limpeza de ambientes
que chama Tameana, e essa cliente mandou para mim uns 3 endereços. Aí eu tive que também responder, eu falei, nossa, é uma limpeza por vez. Eu também respondi educado, né? Mas eu acho que ela queria o combo, assim, 3 em 1, né? E como é que eu ia falar para ela, olha, você tem que pagar 3 vezes, porque são 3 trabalhos, né? Isso aqui para mim, cada um eu vou levar no mínimo, 2 horas em cada, né? Mas eu também contornei e falei assim, de uma forma, olha, uma de cada vez, porque não tinha muito como eu contornar, né? Essa daí Uhum. da Tamiana, mas eu quis abrir aqui com vocês, porque acontece. Não sei se acontece com vocês também, mas é porque às vezes a gente faz uma demanda meio cara de pau, né? Mas assim, a gente contorna. Não sei se aconteceu com vocês, se é só comigo que tá acontecendo, mas acontece, gente, ó, anos na caminhada, e são casos recentes, ambos dessa semana. O seu caso é muito específico, não é difícil você fazer sessão experimental, não tem como, né? O que dá para fazer é Não, isso que você falou, é convidar alguém para participar. Tem casos e casos. Aqui, como eu ofereço, no caso, eu ofereço consultoria, e também eu atendo como terapeuta. Então, como é um processo terapêutico, aí eu gosto de fazer essa sessão para entender qual é o que a pessoa está passando, o desafio, fazer tipo um briefing inicial, né? E entender, não é bem uma sessão terapêutica, mas é um briefing. E aí ela vai ter contato com a minha energia, como que eu falo, como que eu conduzo, e ela pode ou não seguir para o atendimento. Mas no seu caso, é contornar mesmo. O que dá para fazer é convidar para assistir a constelação de alguém, porque é um serviço pontual ali, aquela sessão, e depois não existe, não tem o e que às muito. vezes só precisa de uma, Bia. Realmente, às vezes a pessoa só Aham. vai fazer uma e não vai fazer outra, e eu não cobro anamnese. Alguns colegas cobram por várias questões, porque bem ou mal, né, sua expertise, seu tempo, né, você disponibiliza. E às vezes acontece também de você fazer a anamnese inteira e esse cliente não fechar o atendimento. Já aconteceu Uhum. várias vezes. Eu não cobro, porque faz parte, né? Se eu não fizer a anamnese, não tem como eu atender, não tem como eu montar um campo. Mas também não julgo quem cobra, super entendo, né? Porque tem aquela energia, tem tudo, mas gratidão. Quis É. compartilhar aqui, vai ver que eu não estou Compartilhe. só. Oi, Ana. Oi, oi. Eu amei, amei tudo, amei toda a apresentação. Maravilhoso. Muito obrigada, Bia. Eu gostei da sua também, de gravação. Ai, que bom. É, uma dúvida que eu tenho e que talvez outras pessoas também tenham. Eu tenho uma grande dificuldade com a parte do público-alvo. Então, se você pudesse trazer algo assim nesse sentido, claro, né? Não algo completo, mas um início, pelo menos, sabe? Tipo, de vislumbrar como eu posso identificar o meu público-alvo. Não sei fazer isso. É. Aí eu uso o mapa da empatia para começar. Então, a primeira coisa que eu faço é traçar o mapa da empatia para poder entender sobre essa pessoa. E eu traço também dados demográficos e dados comportamentais e também emocionais. O que que ela sente? Esse é o mais importante. O que que ela sente? Como ela se comporta? Que crenças que essa pessoa tem? Entender qual é a idade do público. O que que você pode fazer para começar? Olhar para quem você já atendeu e traçando a partir dali um certo perfil, deve ter um padrão. A gente sempre começa disso, de quem a gente já fez, e vai entendendo um pouco desse padrão. Qual é a idade dessa pessoa? Qual é a faixa etária? É mais homem ou é mais mulher? Ou é misto? Até para você saber se comunica no feminino, no masculino, eu até falei, né? Meu material é todo no feminino, porque 99% das pessoas que chegam aqui são mulheres, e aí eu decidi trabalhar só com mulheres. E tem homem que chega, mas a minha comunicação é para mulheres. E aí, a partir de quem você atendeu, essas pessoas chegaram por quê? Quais eram as demandas emocionais que elas tinham, como elas se sentiam? Você conseguiu identificar alguma crença? Tem alguma fala dela? Por exemplo, eu trabalho muito com questões ligadas à lucratividade e tempo de qualidade. Porque para mim tempo é a principal coisa assim na minha vida, né? Eu sempre falo isso em todas as apresentações. Depois que eu virei mãe, então isso ficou uma coisa assim mais gritante, porque o tempo parece que ele some, né? E aí eu trabalho muito com essas questões de como você vai ter mais dinheiro trabalhando menos. Quando eu rodo as pesquisas com as pessoas para poder entender
quem são essas pessoas, o que chega para mim, por exemplo, para mim, isso é uma pessoa falando, tá? Bia, eu achava que para eu ter mais lucro, eu precisava ter mais clientes. Aí eu falei, não, você precisa otimizar o seu financeiro, cobrar o preço justo para você cobrar o que o seu serviço vale e atender menos. Se você hoje, por exemplo, cobra R$ 100 e tem que atender duas pessoas, por que que você não está cobrando 200 e está atendendo uma e está economizando tempo? Isso vem muito de permissão, de precificação, de posicionamento. Então, ali eu vou trabalhando esses elementos com ela. Quando eu falo isso com o meu público na minha comunicação, eu uso o que ela falou para mim. Porque eles olham e se identificam. Caramba, parece que a Bia falou comigo, estava na minha cabeça. Exatamente isso que eu pensei. Então, eu vou trazendo pessoas que têm perfil parecido dentro da comunicação. Eu falo isso, eu uso a palavra dela. Você acha que eu vou fazer na semana que vem só para poder exemplificar? Que pare de vender agora se o que você quer ter é previsibilidade. Porque se você continua vendendo em excesso muito, tem uma agenda lotada, você não tem tempo para pensar em estratégia para ter clientes todos os meses. E aí você não tem tempo de atender e não dá uma boa experiência para quem está ali. As pessoas também não renovam. Então você perde previsibilidade. Porque você está focando só na venda. Não é que não vai vender, mas é equilibrar um pouco isso. Entendeu? Então eu falo muito, e aí dali eu vou trazendo a narrativa. É muito contra-intuitivo. A pessoa olha e fala assim: como assim para de vender? Essa mulher tá maluca. Aí ela vai olhar ali, vou passar, xingar essa mulher no final. Aí a pessoa se convence e manda mensagem: oi, eu achava que eu tinha que vender mais para ter mais dinheiro. Eu falei: não. Se você já tem um fluxo de venda acontecendo recorrente, você precisa organizar a casa agora. Porque tem vários níveis, né? A gente, quando tem um negócio, tem vários movimentos que a gente precisa fazer. Tem um movimento que sim, a gente precisa estar atrás de cliente, precisa estar vendendo, mas depois que a gente já tem um fluxo ali entrando, já tem os clientes que estão ali, a gente já sabe como fazer esse movimento acontecer, a gente precisa ir olhando para outras coisas, senão a gente fica estagnada, parada ali, sempre naquele que a gente não tem tempo para pensar em estratégia para avançar mais. E é esse movimento que eu ajudo elas. Deu para entender um pouquinho como é que você faz esse mapa? Deu para entender. Claro que com um acompanhamento mais personalizado vai ser ainda melhor. E para quem tá no início, né? Que nem você trouxe, quando a gente tá no início, então a gente vai, bota a máquina para girar mesmo, né? Tipo, não, vou, loto, vendo, quem aparece, quem caiu na rede é peixe, certo? Então, o pensamento aqui é que talvez neste primeiro momento, nesse início, eu ainda esteja experimentando o meu público-alvo. Uhum. Ótimo. Ai, já. Você Ai, vai caminhando as experimentar o público, costas porque agora. assim, você vai começar a atender N tipo de pessoas aí, porque você ainda não tem um parâmetro ainda para entender quem é de fato o teu público. Quando a gente não tem ainda um público assim formado, que a gente não entende muito, a gente vai percebendo se nós não somos a nossa persona transformada. Então a gente olha um pouco também para a nossa história e vai entendendo o nosso movimento. Porque uma outra forma da gente fazer, traçar o mapa do público é ser persona transformada. Quando eu fazia processo de transição de carreira, eu era a minha persona. Eu sabia o que que eu passei no CLT, quais eram as dores que eu tive, por que que eu queria mudar de carreira, por que que eu queria fazer outra coisa. Então, eu fui a minha própria persona transformada, porque eu tinha feito o movimento para poder ajudar outras pessoas a fazerem o movimento também. Então, essa é uma outra forma de você também fazer essa análise. Também olhar para isso. Foi? Bom, que bom. Maravilhoso, hein, Bia? Bom, a gente está seguindo aqui para o final, né? Se alguém quiser é, perguntar alguma coisa, contribuir, aproveitar esse último momento, este é o momento. Sabe, essa questão do posicionamento para mim foi muito de autoaceitação. Eu tô há mais de uma década aí experimentando ainda e aprendendo ainda, porque é um desafio e muda o tempo todo, né? Então hoje é isso, amanhã é aquilo. E mas ao longo do período eu fui percebendo que é muito era de autoaceitação, sabe?
Eu me julgo, acho que é uma coisa normal mesmo, todo mundo se julga bastante, né? Essa busca do perfeccionismo, essa coisa assim. Eu não sou uma perfeccionista, por isso que eu consigo fazer um monte de coisa, mas isso afeta às vezes. E uma das coisas que afetava muito era a forma como eu falava. Que eu olhava grandes players, né? E eu queria falar como eles, eu queria me posicionar como eles, eu queria quando a gente começa muito copiando o outro, e isso faz parte, eu acho que é importante também, experimentando, né? Até que um dia eu gravei lá um vídeo que era falando sobre por que que a academia não levava a psicologia transpessoal, né? Porque a ciência, porque ela não é considerada não, por muitos, né? Ela é uma ciência, né? Ela é a quarta força da psicologia. E aí, eu falei de uma forma muito natural, assim. E, e teve uma pessoa, um senhor, que ele não fazia parte da rede, não faz, aliás, e ele veio e ele elogiou exatamente aquilo que eu mais criticava em mim. Eu fui analisar o perfil dessa pessoa, assim, um cara, um doutor, uma pessoa que falava sobre coisas bem complexas, e por isso, assim, eu acabei validando bastante o que ele trouxe. Ele disse, olha, a simplicidade com que você fala foi a coisa mais tocante no seu vídeo. E era exatamente o que eu mais julgava. Então, às vezes, o mundo, né? O universo, às vezes não, sempre, né? Ele manda anjos pra gente, para que a gente possa confiar mais, assim como o universo mandou esse anjo angolano para você, né, Bia? Para que a gente possa se autovalidar, como se essa validação se precisasse vir de fora, né? Então, eu trago essa experiência minha sempre para que vocês possam perceber assim que a tua essência é a tua autenticidade. É o que você vai fazer com que você se destaque em qualquer posicionamento. E aí não vai ser todas as pessoas que vão se conectar. Não, nem todas se conectam comigo e assim é. Mas, gente, é como a Bia falou no início, né? São milhões de pessoas. Às vezes a gente precisa de 50 aqui e tá fantástico. Então, falar com verdade, usar a tua autenticidade. Essa coisa de gravar para si é muito bom também. Gravar é difícil, se posicionar é difícil. Aqui no Instituto ainda a gente está buscando, porque é um instituto, né? Então fica naquela coisa, é um instituto, é o pessoal, então eu fico nessa procura aí, enfim. Mas gravar para si, como se fosse real, é muito bom, é um exercício. Grava grava de novo. É cansativo, mas é que você vai experimentando esse lugar, né? Vai percebendo quando liga a câmera, tem uma outra coisa acontecendo ali, né? O coração bate de outra forma, interfere em como você se posiciona. Então vai até você encontrar o teu lugar. Vai procurando, vai experimentando, sem medo, né? Às vezes faz só para si, depois assiste, aprende. É difícil, às vezes, a gente olhar porque é nosso, né? Fazer esse julgamento. Mas às vezes é importante. Eu falei aqui, foi muito devagar, que eu falei, tem gente que às vezes fala palavrão, né? Será que isso é necessário? Então, são coisas assim, termos, aqui é muito termo técnico, com quem que esse termo vai conversar? E por que que eu estou usando ele? Então, eu ir observando, assim, como você se posiciona e experimentando esses lugares. Uhum. A Lua levantou a mão, então passo a palavra para a Lu e depois nós finalizamos. Obrigada, querida. Eu não vou tomar muito tempo. Só estou passando para agradecer mesmo, Bia. Prazer te ver aqui nesse espaço também. Eu quero falar para todas, né, que estão aqui, para quem vai assistir a gravação, que eu tenho me aproximado da Bia e comprado alguns serviços dela, alguns produtos, na verdade, né? E estamos estudando a possibilidade de nos aproximarmos ainda mais, né, Bia? Mas eu quero te dizer Verdade. que eu admiro muito. Para mim foi uma surpresa agradável conhecer eu conheço só uma amostra do seu trabalho, mas o que eu conheci, eu fiquei impactada positivamente e eu admiro muito a sua criatividade, a sua proatividade e também a excelência com que você faz tudo que você faz, sabe? Realmente o seu trabalho é um encanto e eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo para todos. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Malu, eu tenho um presente para vocês. Eu vou disponibilizar para a Malu encaminha. Eu tenho uma inteligência artificial chamada Diana.
a deusa da caça, né? Aquela que mira no alvo. Então, é um chat GPT que ele foi construído para fazer diagnóstico de negócio. E no final ele dá ali um plano de ação para vocês seguirem, tá? E se vocês quiserem continuar falando com ela, entender do teu público-alvo, levar a sua história. A Letícia usou amor, não sei se ela tá aqui, mas tá com a câmera fechada ali. A minha irmã começou a usar a Diana e falou assim: Ah, não, isso aqui é um chat GPT? Ah, isso aqui eu tenho. E aí ela começou a usar a Diana, depois ela falou assim: Meu Deus do céu, o que que é isso? Porque ela está treinada dentro da minha metodologia. Então e também ela fala do jeito que eu falo. Ela é carinhosa, ela é amorosa, ela tem essa coisa do negócio com alma, né? Ela tem um negócio com alma. Então, é o jeitinho que eu falo. Eu vou disponibilizar para vocês esse chat e a apresentação também. Luciana, obrigada pelas palavras. Eu me sinto lisonjeada e muito honrada de novo de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu conheço com vocês, né? Eu acho que a gente sempre tem muito para aprender um com o outro, ouvindo os casos um do outro, né? A Luísa trouxe ali uma situação dela que é muito particular ali da área dela também, e é bom a gente estar nesses lugares, né? Para poder a gente ir vendo como conduzir cada processo, cada momento, cada tipo de serviço. Eu acho esse tipo de troca aqui rica e fantástica. E o novo projeto que eu estou construindo é algo que vai trazer esses elementos também. Então, quem quiser saber, depois falar comigo sobre isso também. Tá certo? Malu, obrigada de novo pelo espaço. Nós que agradecemos aqui, né, do Instituto. Então, agradeço também as pessoas que estão aqui, lembrando toda a última quinta-feira, dezembro, com exceção de dezembro, né? Dezembro estaremos descansando, curtindo a vida um pouquinho, mas em janeiro estamos de volta. Então, última quinta-feira do mês, das 13h30 às 15 horas, a gente está aqui trazendo uma pessoa muito especial. Bia, foi maravilhoso, fantástico mesmo. Depois a gente coloca também ali o Instagram da Bia na comunidade, no Círculo de Saberes, porque realmente, é como a Lu falou, é uma potência essa mulher. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui na nossa egrégora. Gratidão pela tua disponibilidade, viu, Bia? Gente, vamos lá então. Uma ótima tarde para nós. Depois, ai, gratidão por esse presente. Eita, já quero brincar com ele, adoro. De- Vou mandar para Fernandinha, tá bom? Para ela disponibilizar. Tá bom, tá ótimo. Então, beijos carinhosos, nos vemos em janeiro novamente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Beijos. Beijo.